Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, estamos hoje então no 7º versículo do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. E é algo muito importante que Jesus vem nos orientar neste momento, para que nós testemunhemos por onde quer que andemos que o reino dos céus está próximo. E é importante aqui nós identificarmos o que é o reino dos céus e por que ele está próximo. O reino dos céus, meus amigos, como nós já falamos, quando estávamos conversando sobre o Sermão da Montanha, é o reino da graça. E para nós alcançarmos a graça, nada mais, nada menos, nós precisamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos o absurdo de imaginar que a vontade de Deus é perversa, que a vontade de Deus é má, que a vontade de Deus é algo que é muito ruim de se viver. Como assim, Márcio? De onde você tirou isso? Amados do Senhor, eu tenho certeza em te afirmar categoricamente que você já teve medo de cumprir a vontade de Deus por causa do apego que você tem às coisas que o mundo te oferece. Tenho plena certeza e convicção disso, porque é comum a todas as pessoas. As pessoas são apegadas a tudo aquilo que o mundo pode oferecer que seja prazeroso, que lhe traga uma boa reputação e que traga a você também a sensação de ser alguém importante, de estar acima de outras pessoas. O que te tire disso faz com que você tenha medo. E eu preciso te afirmar, o reino da graça, ele é manifestado quando nós seguimos o convite. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome sua cruz dia após dia e me siga. Então o reino da graça, ele traz cruzes. E vou te falar muito mais ainda. É preciso nós sairmos do nosso egoísmo para viver a caridade, para viver a vontade do Senhor. E dói quando nós renunciamos a nós mesmos. Dói quando nós renunciamos às nossas vãs vontades. Dói quando nós renunciamos a um mundo de prazer. E é justamente por causa disso que é necessário sofrermos para encontrarmos o reino da graça. Nesse mundo de hoje que prega que nós não podemos sofrer, está cada vez mais difícil encontrar o reino da graça, justamente por causa disso. É uma questão matemática, meus amigos. Para sairmos do nosso egoísmo, nós precisamos renunciar a inúmeras coisas que nós gostamos. E isso custa sofrimento. E deixa eu te falar mais uma coisa. O sacrifício que é bom e agradável a Deus é justamente aquilo que é difícil de fazer, aquilo que custa. Quando você vai comprar aí um objeto, um aparelho eletroeletrônico, um celular da última geração, você sabe muito bem que os melhores são os que têm maior custo, né? Você precisa desprender maior quantidade de dinheiro. Na vida espiritual não é diferente. Aquilo que mais te custa fazer é o que mais tem valor ao Senhor. Eu relembro de uma cena da vida de Santa Teresa d'Ávila,
quando ela, sem vontade alguma de ir para a oração, ela estava passando por uma noite escura da alma, o famoso deserto, né, que as pessoas falam. Ela relata que em determinadas vezes ela ia para a capela, pedia uma irmã para que trancasse ela na capela e voltasse ali depois de alguns minutos, para que ela então saísse do momento dela de oração, que ela deveria estar em oração. Só que lá dentro ela não tinha vontade nenhuma de estar em oração. E para ficar na presença do Senhor ela contava tijolos. Amigos, Santa Teresa d'Ávila é conhecida como doutora da mística na Igreja Católica. E não eram raros os momentos em que ela vivia êxtases espirituais e até mesmo chegava a levitar, de tanta intimidade com Deus. Certa vez, então, ela, quando estava na presença de Jesus, numa das aparições que Jesus vinha conversar com ela então pergunta a Jesus quando é que foi que ela mais deixou Jesus feliz. E Jesus então relata para ela que foi justamente quando ela contava tijolos trancada na capela, na presença do Santíssimo Sacramento. Porque ele sabia que aquilo para ela era muito danoso, entre aspas, né? Era muito custoso, entre aspas, porque era muito difícil para ela fazer aquilo. O sacrifício era enorme. Então, amados do Senhor, para encontrarmos o reino de Deus, o reino dos céus, que hoje nos é falado no versículo 7, nós precisamos renunciar a nós mesmos, buscando sempre fazer a vontade de Deus. E isto custa, requer sacrifícios. Mas eu posso te afirmar, com todas as letras, a vontade do Senhor é infinitamente melhor do que a nossa, porque Deus é perfeito e nós somos falhos e miseráveis. Que o Espírito Santo nos conduza, então, a buscarmos sempre cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.